Senhores telespectadores ainda se recordarão daquele programa em Vieira do Minho. Fomos até à Serra da Cabreira e estivemos num lugar muito bonito, que era a nascente do Rio Ave. Contei-lhes nessa altura uma lenda, dizem que aquelas gotas que se vêem cair, que é a nascente do rio, eram as lágrimas da cabreira. A cabreira, que lá na serra tinha encontrado um cavaleiro, mas depois, é claro, o cavaleiro era o ingrato, e são aquelas lágrimas que fizeram um pequeno fio d'água, e o fio d'água com as ribeiras que foi engrossando, até que vai desaguar no Atlântico. E nessa altura eu prometi-lhes que havíamos de vir ver a foz do Rio Ave. Do mesmo modo que vimos a nascente, vinhamos à foz. Aqui estou eu, este largo rio que veem é a foz do Ave, que vem entrar no mar na cidade de Vila do Conde. O nosso programa de hoje é sobre a cidade de Vila do Conde, que é uma das cidades com mais história, com mais vida, com mais pujança, com mais esperança de todo o norte de Portugal. Eu vim começar o programa aqui num sítio muito interessante, que é uma capela, uma pequena capela, vista de longe, faz lembrar assim um templo oriental, que foi feito por um piloto-mor da carreira da Índia e China, que, enfim, fez muitas viagens, lá escapou, quando chegou aqui, em ação de graças, mandou fazer esta capela. Lá está uma lápide com o seu nome e a dizer que era piloto-mor da carreira da Índia e da China. Claro que a capela é a Nossa Senhora do Socorro. Senhora do Socorro, a quem ele tantas vezes recorria na altura das grandes tempestades. Valha-me a Senhora do Socorro. Bom, a Senhora socorreu, ele fez a promessa e cumpriu. Fez a capela, ela está rodeada de azulejos que são uma maravilha, são lindíssimos, e que marca esta vocação marítima de Vila do Conde. Não há nenhuma terra mais marinheira, mais ligada aos descobrimentos do que Vila do Conde. A propósito de descobrimentos, vão aproveitar aqui a Ermida do Socorro para fazer uma praça dos descobrimentos. Está na nossa frente, como veem, está já quase pronta, tem um grande elemento arquitetónico, diz que representa a quilha de um barco e depois, enfim, o solo parece que tem as ondas do mar. A ideia é, portanto, representar um navio no mar. Bem, há gostos, eu não... Mas, a propósito de gostos, queria-lhes mostrar uma coisa, dessa gostei muito. A Assembleia da República mandou fazer uma medalha comemorativa do descobrimento do Brasil. Sabem que estas medalhas têm uma coisa muito aborrecida, é que saem todas iguais. Aquela coisa. Ora, eu acho que esta é diferente e é muito bonita. Representa realmente os dois países, Portugal e o Brasil, rigorosamente equivalentes, separados, aparentemente separados pelo mar, pelo Atlântico, mas no fundo é o mar que os reúne. Uma outra comemoração que me parece com muito interesse é a construção de uma nau precisamente igual às naus portuguesas da época dos descobrimentos. Estão a vê-la ali, estão a construí-la. O desenho
é do Sr. Almirante Rogério de Oliveira, que é o Presidente da Academia de Marinha, e que é um verdadeiro investigador. Ele faz uma nau rigorosamente igual às naus dos descobrimentos. A nau é primeiramente aqui desenhada nesta sala do risco, desenhada no chão, com as madeiras todas, isto segundo a traça dos velhos livros da marinharia do século XVI e XVII, é, portanto, uma reprodução fidelíssima. E vai ficar aqui em Vila do Conde, porque isto é que é curioso. Esta nau tem a seguinte história. Vila do Conde concorreu a um concurso de projetos pilotos urbanos, promovido pela União Europeia. Concorreram também muitas outras cidades portuguesas, espanholas. Em Portugal foi mais de uma dúzia, mas só Vila do Conde ganhou, só, porque Vila do Conde, ao contrário de se envergonhar do seu passado descobridor e marinheiro, invocava-o como uma coroa de louros, como um motivo de glória e de orgulho. Vila do Conde orgulha-se de ter andado na vanguarda dos descobrimentos. Isto é importante, porque há agora uma grande tendência em certos setores, sobretudo dos intelectuais. Na gente do povo não, mas a gente do povo é sã. Mas há aí uns setores que se dizem intelectuais e que agora dizem mal dos descobrimentos, dizem que aquilo era tudo uma ladroeira, que era não sei o quê e tal, ignorando completamente as coordenadas morais do tempo, as realidades, os factos, e só para difamar, só para apequenar, só para envilecer aquilo de que os nossos antepassados tinham orgulho, dizem mal dos descobrimentos portugueses. Isso tem sido muito sensível em algumas grandes manifestações cívicas portuguesas. Felizmente, isso não é verdade em Vila do Conde. Isso não é verdade no mundo civilizado. Isso não foi verdade na União Europeia. A União Europeia deu a única aprovação ao projeto que apresenta o passado náutico da Terra ao lado das suas manifestações urbanísticas mais atuais. Mas o grande monumento de Vila do Conde foi sempre e há de continuar sempre a ser a igreja do convento de Santa Clara. É um dos mais belos, dos mais emocionantes monumentos do nosso país. Eu estou aqui na Capela dos Fundadores. É uma capela que nos evoca uma história trágica, uma história da luta entre dois irmãos, Abel e Caim, entre os quais reinou um ódio de morte. Junto de mim está o túmulo do infante Dom Afonso Sanches. Chamam-lhe infante, há quem diga que não era infante. Dom Afonso Sanches era filho del rei Dom Dinis. Como sabem, o Dom Dinis era casado com a rainha Santa Isabel. Bom, mas o Dom Afonso Sanches não era filho da Santa Isabel, porque o nosso Dom Dinis, da rainha Santa Isabel, teve só um filho, que foi, claro, era o filho do rei e da rainha, portanto era o legítimo, herdou o trono, é o Dom Afonso IV. Bom, mas fora desse tálamo legítimo e conjugal, Dom Dinis, que era poeta, teve inúmeros filhos. Ele andava por aí, andava a fazer versos, é claro, nasciam crianças, e entre muitos, este Dom Afonso Sanches era um homem de grande talento,
era o filho predileto do rei Dom Dinis. Dom Dinis chegou a fazê-lo mordomo mor do reino, quer dizer, uma espécie de primeiro-ministro. Quem mandava em Portugal era ele. O outro, o Dom Afonso, andava cheio de ciúmes e pensava, o meu pai vai fazer dele o rei, e inventaram histórias absolutamente tenebrosas. Eu não tenho tempo para contar isso, mas inventaram notícias, correios em Espanha, notícias a dizer que iam matar, iam envenenar o herdeiro legítimo, este é que ia ser o rei de Portugal. Tudo isso provoca um clima de guerra civil terrível. Este Dom Afonso Sanches é obrigado a fugir de Portugal, vai com a esposa para o Castelo de Albuquerque. A esposa está ali com o hábito da Clarissa, enterrada junto dele, foram realmente dois bons esposos, e isso origina depois uma guerra civil. É certo que ele, quando a rainha Santa Isabel fazia Santa Clara em Coimbra, ele fazia aqui Santa Clara em Vila do Conde, e quem hoje vá a Santa Clara de Coimbra e aqui a Santa Clara de Vila do Conde, vê que esta é muito mais bonita. Isto é realmente um desafio. Bom, e hoje, a esta capela, isto só foi feito no século XVI, em que está o infante Dom Afonso Sanches, num dos mais belos túmulos que jamais se fizeram em Portugal, com a vida de Santa Maria. Ali está a mulher dele, a Teresa Martins, que era neta do rei Dom Sancho, também com um dos mais lindos túmulos que jamais se fizeram, que é a vida de Cristo. Perto deles, duas filhas que morreram novas, são túmulos infantis, também são peças lindíssimas. Os portugueses conhecem mal esta maravilha do século XVI português. Vale a pena vir a Vila do Conde só por causa disto. E eu estou-lhe a dizer isto, não é por isto ser tão bonito, é porque isto já tem 500 anos. Bom, e tem 500 anos, claro, isto é uma casa, uma igreja, tem um teto, o teto está velho e as coisas começam agora a derruir. Vou-lhes mostrar pungentes documentos. O documento é esta pedra. Há aqui mais fragmentos, caíram lá de cima. É claro, como é só este bocado, ainda se não nota. O que acontece é que este telhado tem 500 anos e ao fim de 500 anos todo o telhado mete água. Bom, vem a água, a pedra desprende-se, cai cá embaixo. Por agora, estou-lhes a falar em janeiro de 2001, foi só este pedaço de escultura que caiu. Se não lhe acodem a tempo, é todo o edifício que vem abaixo. Olhem naquela direção, olhem e vejam aquele órgão. É um órgão que não toca. É uma das obras-primas portuguesas da nossa talha do século XVIII. Bom, tocou durante centenas de anos, agora está calado, precisa de umas reparações que podem custar, calcula-se, entre 10 e 20 mil contos, não há quem as pague. Bom, eu estou a olhar para aquele órgão e a pensar no engenheiro Belmiro de Azevedo. Eu sou português, o engenheiro Belmiro de Azevedo é tão português como eu e não duvido que ambos amemos com a mesma força esta pátria
em que nascemos, que bem que lhe ficava mandar reparar aquele órgão, de maneira que, olhem, para o ano que vem, ele já pudesse tocar aqui, em louvor da pátria de todos nós, a tocata e fuga do João Sebastião Bach. Mas eu vejo o tempo passar muito depressa e ainda não mostrei o mais importante. Na cidade de Vila do Conde, o mais importante é a própria cidade. É este conjunto de ruas, de praças, de igrejas, de palácios, de pontes, de monumentos, estas esquinas cheias de pitoresco, esta cidade que preserva este centro histórico de uma forma magnífica. Olha, uma cidade onde sobrevivem tradições que já desapareceram em toda a parte, como, por exemplo, as rendas de Bilros. A tradição das rendas de Bilros aqui em Vila do Conde é muito antiga e já há documentos do século XVI. É claro, do modo geral, nas terras de pescadores de mares longínquos, as mulheres ficam em terra e ocupam o seu tempo, agora já não é bem assim, ocupavam o seu tempo a fazer rendas. Isso está um pouco a desaparecer por toda a parte. Creio que em Portugal, assim, centros de rendilheiras de grande qualidade, há aqui Vila do Conde e lá embaixo Peniche. Bom, mas aqui fazem maravilhas. Estas senhoras estão a fazer uma toalha, esta toalha, ela tem 1750 estrelinhas destas. Como cada rendilheira precisa de 8 horas de trabalho para fazer 6 estrelinhas, isto significa que vão ser 2 anos de trabalho para fazer uma toalha. Apesar disso, é claro, as coisas não podem ser baratas, mas a produção está sempre vendida, sempre. Quanto mais não seja porque a Câmara Municipal, inteligentemente, compra tudo quanto elas fazem, para depois mandar às exposições, porque hoje são raridades e realmente fazem coisas que são verdadeiras maravilhas. E eu acho que é esta atmosfera muito própria de Vila do Conde que explica a atração de artistas, homens de letras por esta terra. Há imensos escritores que estão ligados à Vila do Conde. Camilo Castelo Branco esteve aqui, o Antero do Quental passou aqui 10 anos e dizem que os mais belos sonetos de Antero foram escritos aqui, numa casa que fica aqui perto. Olhem, o Zé Régio, o grande Zé Régio, ele foi professor em Porto Alegre, é lá em Porto Alegre que está a Casa Museu, mas a casa onde ele viveu era esta. Estou-lhes a falar junto da secretária, da cadeira, as coisas que lhe eram queridas, e é também uma casa-museu, cheia de antiguidades, uma casa preciosa. Ele adorava Vila do Conde. Era no livro O Fado que ele escreve: Vila do Conde, espraiada entre pinhais, rio e mar. Lembra-me, Vila do Conde, já me ponho a suspirar. Vento norte, ventinho da beira-mar, vento de Vila do Conde, que é a minha terra natal. Viveu aqui, morreu aqui no quarto ao lado, e vão aqui inaugurar uma casa de estudos sobre José Régio. Como sabem, vai agora fazer 100 anos que nasceu. Mas o caso mais surpreendente de ligação de um escritor a Vila do Conde é o de Eça de Queiroz. Já agora vamos acabar com um minuto de má língua.
Mas o caso mais estranho é o de Eça de Queiroz. Continua a discutir-se de onde era o Eça de Queiroz. Claro que da Póvoa de Varzim. Dizem que ele era da Póvoa de Varzim, mas aqui em Vila do Conde continuam, ainda agora saiu este livro, Eça de Queiroz, Vila do Conde, terra do nosso berço, com documentação que nos deixa bastante perplexos. Bom, o que se passa é isto. O Eça foi entregue a uma ama, uma pobre mulher, a Ana Joaquina, que vivia naquela casa. Vem uma casa ao fundo, com aquele azulejo, e disse lá, Eça de Queiroz viveu nesta casa os primeiros anos da sua vida. Foi pequenino, foi aí que ele foi amamentado, naturalmente era aqui neste largozinho que ele brincava, a ama criou-o ali. Ele foi batizado aqui na igreja de Vila do Conde. Ele, por 2 ou 3 vezes, ao ter que declarar onde nasceu, disse natural de Vila do Conde. Então, será possível? Porque a mãe já depois dele morrer, vem e diz, declaro que o meu filho, José Maria Eça de Queiroz, era natural da Póvoa de Varzim. Haverá alguma mãe que não saiba de onde é o filho? Claro que não há. Ela sabia muito bem de onde era o filho. A não ser que não fosse mãe. Porque isso é muitíssimo possível. E isso é que explica que depois do pequeno nascer, ela esteve 4 anos sem casar com o pai. Ela só quis reconhecer o pequeno quando ele já tinha 40 anos. Tudo isto parece absurdo, mas tudo isto se explica se realmente o Eça tivesse nascido em Vila do Conde e fosse aqui, não digo filho da criada, mas a criada era filha de uma família, da família Pizarro, que tinha 4 meninas para casar. Das 4, 3 eram Marias, e a que não era Maria era Isabel Maria. E realmente o padre chamou ao pequeno Zé Maria. Zé do lado do pai e eu acho que Maria do lado da mãe. Bom, mas tudo isto são coisas misteriosas de que ainda hoje, aqui em Vila do Conde, se fala em voz baixa. É melhor não mexer muito nestas coisas do antigamente. Mas a cidade trata do seu futuro com o mesmo cuidado com que zela o seu passado. Passado e futuro não são tão antônimos como às vezes se julga, porque o passado é a raiz e o futuro é o fruto. Não há fruto sem raiz. Estou-lhes exatamente a falar aqui num hotel que acaba de abrir, um hotel numa velha fortaleza filipina, o Hotel de São João Batista. E isto é um exemplo magnífico de como um espaço histórico pode ser recuperado, valorizado, utilizado e hoje é uma atração turística. E dizem-me que ali no Mosteiro de Santa Clara, a Enatur vai transformá-lo numa grande pousada. Não tenho dúvida nenhuma que se esse projeto for por diante, é mais um grande atrativo a trazer gente à Vila do Conde. Também sob esse aspecto, passado e futuro, Vila do Conde é um exemplo.